Boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aqui, né? Nesta noite de quinta-feira, noite pós-classificação, coração aliviado pela classificação, não pelo futebol jogado, não pelas decisões do treinador, não pelas decisões dos dirigentes. Tem muita coisa errada nesse Fluminense. Mas, como amamos esse clube, claro, estamos aliviados pela classificação, porque foi uma fase de grupos em que eu não me lembro do Fluminense ter passado até hoje. E agora vai ser outro campeonato, oitavas de final, vai ser outro campeonato, é mata-mata, é 2 jogos aí de volta, é outra mentalidade. Quer dizer, tem que ser outra mentalidade. Perdão, meus amigos. Então, vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Mas vamos falar um pouquinho mais do que foi essa partida de ontem, do que pode acontecer daqui por diante. Mas lembrar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo aí, minha gente, com mais amigos. Dá uma força ao trabalho do amigo aí que está iniciando nessa caminhada, né? E, claro, a tua opinião. A tua opinião conta muito. O que você acha que deve acontecer, o que você achou do jogo, o que você achou do treinador, da comissão técnica, de tudo, dos jogadores, da atuação. Fala o que você quiser. Com respeito, pode falar o que você quiser. E você também, flamenguista, você vascaíno, que vamos nos encarar na Copa do Brasil, a você, flamenguista, que pode ser um possível adversário nas oitavas da Libertadores, né? Sorteio nesta sexta-feira. Pode ser que dê um Fla-Flu na Libertadores, já temos um Fluminense e Vasco na Copa do Brasil. E aí? Mas deixa a tua opinião aí, deixa o teu comentário. Mas vamos lá, meus amigos, falar um pouquinho, né, do que foi esse Fluminense 3, Laguaira 1, essa partida de ontem, dessa quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. E, é claro, o Fluminense não dependia apenas de si. Como falei aí, né, no começo, há muito tempo, há muito tempo não, eu não me recordo realmente de ver uma campanha tão pífia, tão horrível, tão mequetrefe que fez esse time do Fluminense nessa Libertadores de 2026. Uma campanha em que no sorteio da Libertadores, unanimidade, meus amigos, unanimidade, imprensa, torcedores, todo mundo. O grupo mais acessível da Libertadores é o grupo do Fluminense. Pasmem, meus amigos, o Fluminense, que teria que passar com 16 pontos ou até 18, o Rivadavia, um clube novato da Argentina, conseguiu essa façanha de conseguir 16 pontos nessa fase de grupos. E o Fluminense se classificou com 8. A metade
metade dos pontos do Rivadavia. E aí, meus amigos? Começo do sorteio de Libertadores, o grupo do Fluminense é o mais acessível. O Fluminense disparado, primeiro lugar do grupo. Chegou para a última rodada, dependendo de ter que ganhar e torcer por um tropeço do adversário, que, é claro, aconteceu. Aconteceu após o término do jogo do Fluminense, que já tinha ganho de 3-1. Teve que esperar, porque teve paralisação no jogo entre Bolívar e Rivadavia. O jogo até então estava 1-1. Até então, o Fluminense terminou 3-1. Até então, 1-1, classificado o Fluminense, tranquilo. Mas a tensão era muito grande, porque se o Bolívar mete um gol lá, ainda faltando, acho que quase 10 minutos depois que terminou o Fluminense, se o Bolívar mete um gol, adeus classificação. E aquela tensão. O Rivadavia, acho que aos 46, faz 2-1. E depois 3-1. Aí decretou a vitória, êxtase total no Maraca. A torcida vibrando com a classificação. Vibrando com a classificação pela atuação do Fluminense, pelo resultado do Rivadavia em cima do Bolívar. Olha aí, meus amigos. A torcida gritando em êxtase pelo resultado do Rivadavia em cima do Bolívar. A derrota do Bolívar resultou na classificação do Fluminense. Fluminense, meus amigos, fez uma partida normal, que a gente está acostumado a ver. Aquelas partidas em que o desespero toma conta da torcida e do time também. E por que eu falei uma partida normal? Porque ultimamente o Fluminense está jogando mal. O Fluminense está tendo erros excessivos. O Fluminense está sendo frouxo na marcação. O Fluminense começou o jogo, meus amigos, olha só, com o time. Fábio no gol, Guga, James, Freitas, Guilherme Arana, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Savarino, John Kennedy. Beleza. Era o time para ser colocado? Sim, era o time para ser colocado. Por quê? Fábio, unanimidade, pá. Guga tá numa melhor do que o Samuel Xavier. A zaga não tem para onde correr. Por quê? Ou é James, Freitas, Ignácio, ou é Ignácio, Freitas e James. Só tem esses três. Porque Igor Rabelo, Midian e o Davi Schwitz, esses não têm vaga no time. Esses não podem jogar. Certo? Esses não podem jogar, que o técnico não gosta deles. Esses não podem. A zaga, esses três aí não tem para onde correr. É tomando um gol, tomando 10, a zaga é a mesma, não muda. Certo? Como Ignácio está machucado, é James e Freitas. O sofrimento continua. E o sofrimento continua. Guilherme Arana na esquerda. Guilherme Arana, René, tira 6, coloca meia dúzia. Dá no mesmo. A volta do nosso Martinelli, que fez uma grande partida, na minha opinião, melhor em campo, para vocês verem, meus amigos. Jogador se contundiu no dia 23 de abril, há um mês e alguma coisa, tendo previsão de até 2 meses para se recuperar, voltou com 1 mês e pouquinho e foi o destaque do Fluminense, o destaque da partida. É ou não é para ser considerada a volta do Martinelli uma grande
um grande ganho para o meio-campo do Fluminense. O Hércules não fez uma partida lá muito boa, mas eu garanto a você, meus amigos, a partida do Hércules não foi muito boa. Mas se ele estivesse ao lado do Nonato, vocês iriam ver que coisa horrível seria o Hércules. O teu parceiro, às vezes, te coloca a um nível um pouco mais alto do que você está. O Hércules não fez uma partida muito boa. Foi coroado com um gol por causa de quê? Por causa de uma enfiada a laganço de quem? De Martinelli. Certo? É o que eu estou acabando de falar. O Hércules não estava muito bem, foi coroado com um belíssimo gol por causa do seu companheiro de meio, Martinelli. Vou te dar um exemplo. Gostam ou gostavam do Freitas? O Freitas falhava tanto como o Thiago Silva igual falha hoje? Não. O seu companheiro te coloca num nível mais alto. Quando o seu companheiro tem um nível mais alto, você sobe junto com ele. É assim que funciona. Se ontem nessa partida fosse o meio-campo, Nonato e Hércules, vocês estariam criticando demais o Hércules e garanto que o Hércules não faria aquele gol. Pode ser que tenha feito, que teria feito, não sei, mas eu creio que não teria feito. Então, meus amigos, seu parceiro às vezes te coloca no nível mais alto. Martinelli, para mim, o melhor em campo. O Hércules, mais ou menos, coroado com gol. Lúcio Acosta, muito abaixo do que ele é capaz. Jogo de ontem muito sumido, muito apagado. Canóbio, outro destaque da partida, né? Teve primeiro gol de pênalti do Savarino, uma bola que ele levou na linha de fundo, cruzou, o jogador do Laguaira colocou a mão na bola. E foi coroado também com um terceiro gol. Muito boa a participação do Canóbio. É um jogador limitado? É um jogador limitado. Mas é um jogador que se compromete com o clube. Falou que não ia viajar para se apresentar à seleção porque tinha um jogo importante no Fluminense. Ficou, honrou a camisa, honrou com o seu compromisso, ainda deixou a sua marca. Como eu falei, é um jogador limitado, mas ele tem comprometimento com o clube, com a instituição que paga o seu salário. Tem amor ao clube? Beijinho no escudo. Hoje não vejo mais isso de jogador. Vejo, claro, beijinho no escudo na hora, daqui a pouco. Mas enquanto está no clube, se comprometa com a instituição que você está defendendo. E o Canóbio fez isso. Tenho o meu total respeito. Não sou fã do Canóbio, mas é um jogador que entrega o que ele tem dentro de campo. Honra a camisa que veste. O Savarino, outro que não estava numa noite daquelas, estava a estilo Lúcio Acosta, muito sumido da partida. O John Kennedy ontem fez uma partida, meus amigos, à la Castilho. Uma bola no meio, primeiro tempo, meus amigos, lembro como se fosse agora. Uma bola enfiada para ele corre, a bola bate no calcanhar deles e volta. Me lembrou daquele centroavante russinho que tem lá no banco de reserva, Aureliudinho. Rodrigo Castilho. Me lembrou. John Kennedy ontem não acertou nada.
Então, foi um time que ontem fez o gol, né? Não teve nem tempo de comemorar. A marcação do meio-campo junto com a zaga toda desordenada, o Fluminense não consegue marcar um time do Laguaira, meus amigos, que no Campeonato Brasileiro, já falei várias vezes, no Campeonato Brasileiro estaria penando na zona de rebaixamento. E o Fluminense toma um gol daquele em que os dois zagueiros se atrapalham, parece até os Trapalhões. O tal do James ontem, pelo amor dos meus filhinhos, Zubeldia, você está na beira do gramado ou você está com uma venda nos olhos? Você não está vendo o que o James está aprontando dentro de campo. É inacreditável um zagueiro profissional errar tudo o que tenta. Tomar um chapéu daquele do centroavante, a bola bater no zagueiro, voltar para o centroavante e ninguém conseguir chegar no cara para bloquear, para travar a jogada. E o cara conseguir fazer o gol, um jogador no meio de 3 conseguiu fazer o jogo. Conseguiu fazer o gol na segunda tentativa. Fico até rouco falar dessa zaga, meus amigos. Como que um zagueiro profissional dá os botes que o James dá? Na contratação do James, fez os primeiros jogos ali legal, falei, pô, vai crescendo o Fluminense. Veio de um time de menor expressão, fez um Campeonato Brasileiro ok. Mas hoje, eu estou vendo que a realidade do James é essa aí que a gente está vendo. Não é aquilo que a gente viu no começo, não. A realidade dele é essa aí, ó. E ao lado de um zagueiro mediano igual o Freitas, é o que eu falei. Quando você tem um companheiro a nível mais alto, você se eleva junto. Quando você tem um companheiro lá embaixo, você vai ficar lá por baixo também. É o que está acontecendo com essa zaga. Tira o James, bota o Ignacio, com o Freitas, continua a mesma coisa, porque não muda. O Midian e o Igor Rabelo e o Davi não podem jogar. Eles não fazem parte do time do Fluminense, do plantel do Fluminense, do elenco. Eles não fazem parte, eles não podem jogar. Só esses 3. E aí, na coletiva, perguntas, o meu ataque é o ataque mais positivo. Mas será que em todo jogo tem que levar gols? Todos os jogos. Inclusive, né, Rivadavia não, Laguaira, não tinha feito gol na gente. Igual foi o Operário. Na Venezuela, 0-0. Contra o Operário na Copa do Brasil, lá 0-0. Chegou aqui, tomamos um gol do Operário. Laguaira, tomamos um gol do Laguaira. Tá de brincadeira. Quer conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tem que esquecer essa zaga. Porque eu não vejo mudança. Não vejo mudança. Não vejo mudança por parte da comissão técnica e nem dos zagueiros. Não vejo. E aí, treinamento de zaga, bola cruzada para a área, só o zagueiro sozinho. Que treinamento é esse, minha gente? Não bota um centroavante para disputar a bola com eles? Treinamento de eu comigo, eu vou ganhar todas? Só tem eu. Vou perder para quem? Treinamento de eu comigo. É o que o Fluminense estava fazendo, treinamento do zagueiro.
Treinamento de eu comigo. Vou perder para quem? O Gasparzinho? Deve ser. Mas e aí? Deixa o teu comentário aí. Gostou da classificação? O time te agradou dentro de campo? A mim não agradou, porque essa classificação teria que ter vindo muito antes. Se classificar dependendo de resultado de adversário, o Fluminense não se classificou pelo próprio resultado de 3-1. O Fluminense se classificou porque o Rivadavia ganhou do Bolívar. Porque se o Fluminense mete 10-1 no Laguaira e o Bolívar mete 1-0 no Rivadavia, adeus classificação. Certo? Então não adiantou, o Fluminense não fez o papel dele. Foi o Bolívar, o Rivadavia que fez o papel para o Fluminense. O Fluminense fez de tudo nessa Libertadores para não se classificar. E tudo ajudou o Fluminense. Vídeo anterior eu comentei. Problemas políticos na Bolívia ajudaram o Fluminense. No vídeo anterior eu falei, problemas políticos na Bolívia podem ajudar o Fluminense. Hoje eu falo, os problemas políticos que aconteceram na Bolívia ajudaram o Fluminense a se classificar. Porque se esse jogo do Bolívar com o Rivadavia é na altitude de La Paz, eu não sei se o Bolívar perdia esse jogo e o Fluminense se classificaria. Certo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário. Saudações tricolores e chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Vamos, tricolores. Já que deixaram a gente chegar, agora vão ter que aturar as 3 cores que traduzem tradição. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal.